Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, na minha leitura da Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada, darei continuidade aqui às sessões iniciais. Hoje, finalizando aqui a visão geral da Bíblia, lendo o subtítulo Cristo, o Mediador. E aqui começa da seguinte forma. A Bíblia deixa claro que, desde a queda de Adão em pecado, o pecado e suas consequências têm sido o problema universal da humanidade. É um tema constante em toda a Bíblia. O pecado é a rebelião contra Deus e isso merece a morte. Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Deus é santo e nenhum ser humano pecador, nem mesmo um grande homem como Moisés, pode permanecer na presença de Deus sem morrer. Êxodo 33:20 diz, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. O homem pecador precisa de um mediador que vai se aproximar de Deus em seu nome. Cristo, que é Deus e homem e que é inocente do pecado, é o único que tem essa condição. 1 Timóteo 2, 5-6 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Embora haja somente um mediador em um sentido definitivo, de uma forma subordinada, várias pessoas no Antigo Testamento exerceram algum tipo de atividade de mediação. Moisés foi um deles. Ele subiu ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus enquanto todo o povo esperava na parte inferior do monte, de acordo com Êxodo 19. Quando Israel ficou aterrorizado ao ouvir a voz audível de Deus vinda do monte, eles pediram para Moisés levar-lhes as palavras de Deus a partir de então. Deus aprovou o arranjo que envolvia Moisés levar suas palavras ao povo. Mas, se há apenas um mediador, tal qual 1 Timóteo 2,5 diz, como poderia Moisés possivelmente exercer essa função? Moisés não era o mediador definitivo, mas ele prefigurava a mediação de Cristo. Por Moisés ser pecador, ele não poderia ter sobrevivido à presença de Deus sem perdão, isto é, sem ter um mediador sem pecado em seu nome. Deus acolheu Moisés em sua presença só porque, de acordo com o plano de Deus, Cristo deveria vir e fazer expiação por Moisés. Os benefícios da obra de Cristo foram computados de antemão para benefício de Moisés. E assim deve ter sido para todos os santos do Antigo Testamento. Como poderiam ter sido salvos de outra forma? Deus é perfeitamente santo e tudo o que eles precisavam era a perfeição. Essa perfeição foi graciosamente imputada a eles por causa de Cristo, que estava por vir. Isso significa que há apenas uma maneira de salvação em todo o Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. Só Cristo pode nos salvar. E não, Atos 4,12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Os casos de salvação no Antigo Testamento dependem de Cristo. E, no Antigo Testamento, a salvação frequentemente vem por um mediador, uma pessoa ou instituição que se interpõe entre Deus e o homem. Todas as pequenas instâncias de mediação no Antigo Testamento prefiguram Cristo. De que outro modo poderia ser, uma vez que há somente um mediador e somente um caminho para a salvação? Assim, a compreensão da unidade da Bíblia aumenta quando se presta atenção aos casos em que Deus traz a salvação e casos em que um mediador fica entre Deus e o homem. Estes exemplos incluem não apenas os casos em que Deus traz a salvação espiritual na forma de amizade pessoal, intimidade espiritual e a promessa de vida eterna com Deus. Eles também incluem casos de livramentos externos temporais, salvação no sentido físico, o que prefigura a salvação em um sentido espiritual. E, de fato, a salvação não é meramente espiritual. Os cristãos anseiam pela ressurreição do corpo e pela chegada dos novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça, de acordo com 2 Pedro 3,13. A salvação pessoal começa com a renovação do coração, mas no final será abrangente e universal em abrangência. O Antigo Testamento, ao dar atenção à terra física, prosperidade física e saúde física,
antecipa a fisicalidade da prosperidade do crente nos novos céus e na nova terra. Casos de mediadores no Antigo Testamento incluem profetas, reis e sacerdotes. Profetas, ao levar a palavra divina de Deus para o povo. Reis, ao se submeterem a Deus, aceitando a lei divina para reger o povo. Sacerdotes, ao representar o povo diante da presença de Deus. Cristo é o último profeta, rei e sacerdote que cumpre todas as três funções de uma forma final. Podem-se também citar os sábios, ao trazer a sabedoria de Deus para os outros. Os guerreiros, ao trazer o livramento de Deus dos inimigos. E os cantores, ao louvar a Deus em nome do povo, além de falar do caráter de Deus para o povo. A mediação ocorre não só através de figuras humanas, mas também através de instituições. As alianças desempenham um papel de mediador ao trazer a palavra de Deus ao povo. O templo traz a presença de Deus ao povo. Os sacrifícios de animais trazem o perdão de Deus para o povo. Ao ler a Bíblia, devem-se observar as maneiras como Deus traz sua palavra e sua presença para o povo através de meios que ele estabelece. Todos esses meios realizam uma espécie de papel de mediador, e como há somente um mediador, é claro que todos eles apontam para Cristo. Essa daqui, então, foi a leitura da parte final da sessão Visão Geral da Bíblia, aqui nesta Bíblia, a Bíblia de Estudo NAA. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até no próximo vídeo.